Ok, problemas aí de fazer a distância, né? Então, eu falei aqui dos exercícios, repetir rapidamente aqui. Os primeiros aqui, eu falei perguntei a função de vocês, só para conhecer um pouquinho melhor, né? Depois, perguntei aqui, o segundo item, quais dos seguintes itens se refere-se ao tamanho dos dados do Big Data? Então, variedade, volume, valor, velocidade, né? Nesse caso aqui, como a gente fala tamanho, obviamente que é volume, né? Porque todos os dados do Big Data não podem ser processados em um ambiente tradicional. Justamente por esses itens referentes à questão 2, né? Pela variedade de dados, nem todos são estruturados, pelo volume de dados, né? Que muitas vezes volume é maior que a capacidade de armazenamento no servidor, e principalmente pela velocidade, né? Onde a gente precisa processar dados, ou uma aplicação, ou uma consulta que envolve inteligência artificial, enfim, algoritmos não existentes, não desenvolvidos, não existentes, e também capacidade de processamento incapaz de ser feita pelo servidor. Tá? Depois, né? Porque bom, a terceira respondido. A quarta, falando aqui dos automóveis, né? Aqui eu faço uma pegadinha, pergunto se é verdadeiro que os automóveis têm, em média, 10 sensores, né? E aí explique. Não é 10 sensores, né? Não são 10 sensores. 10 sensores são nos carros mais antigos, né? Os mais modernos, atualmente, têm muito mais de 100 sensores, né? Envolvendo esses itens aí especificados e muitos outros. Depois, aqui, falando o que é correto afirmar sobre Big Data. Já adiantando, todos os itens estão corretos, né? Processar de forma eficiente, com baixo custo, grandes volumes de dados, responder ao aumento de velocidade de geração de dados, está correto, coletar e analisar dados de diferentes fontes, todas elas estão corretas, tá? Depois, escreva resumidamente qual a sua visão sobre Big Data. Aqui, então, a intenção era que falasse sobre algumas coisas que a gente comentou lá em aula, né, para saber o nível de conhecimento de vocês. Os próximos itens aqui também, né, são relativos aí a questões bem pessoais de vocês, né, então, falando aqui de empresa que vocês conhecem, que poderia ser utilizado, então, dependendo da empresa, né, algumas coisas poderiam ser citadas aqui, vantagens, tá? Também bem pessoais aqui, né. Então, eu gostaria de rapidamente falar sobre a 10ª questão, né, que também envolve aqui um item mais técnico, né. Explique por que a escalabilidade do Big Data é mais barata do que no modelo tradicional. Por quê? Porque a gente vai crescendo em equipamentos menores, né, e não em equipamentos, aumento de servidor, né, que causa aquela diferença muito grande de valor, né? Então, eu tenho um servidor pequeno, comprar um muito mais parrudo, envolve um investimento muito maior. E a 11ª questão, eu passei um videozinho muito curto, né, falando isso de uma padaria e algumas tecnologias envolvidas, né? E aí, onde é que entra o Big Data? Então, entra na coleta desses dados, processamento desses dados, na utilização de algoritmos, de data science, né? Nesse caso ali, né, a utilização de conhecimento aí, né, para tomar decisão. É aí que entra o Big Data. Então, hoje a intenção é continuar falando sobre o Big Data, né? Antes disso, eu trouxe aqui novamente o que a gente já viu na aula passada, porque no finalzinho da aula surgiu uma pergunta que achei bem interessante, né? Vamos começar a instalar o Hadoop na aula de hoje? Então, eu gostaria de deixar claro
que existem duas grandes vertentes aí, né? Principalmente dois tipos de profissionais, né? Obviamente que poderia ser ainda classificado em vários outros, mas os principais grandes profissionais da área de Big Data é o cientista de dados. Tá? Então, o cientista de dados, ele vai cuidar mais da parte de análise de dados, ou seja, utilizar dados já existentes para encontrar formas de utilização aí para ajudar uma empresa, seja uma tomada de decisão, né, seja através de formação bem operacional, que muitas vezes vai ajudar, mas normalmente está ligado à tomada de decisão. Tá? Então, esse tipo de profissional, ele vai trabalhar com mineração de dados, que vocês já estão estudando, né? Sistemas de recomendação também, que envolve a geração de padrão de comportamento, aprendizado de máquina, né? Machine learning, inteligência artificial, estatísticas, enfim, tá? Ou seja, visualização desses dados. E o outro profissional é o data engineer, né? O engenheiro de dados. É esse que vai trabalhar mais na organização dos dados, né? Na transformação, no processamento, integração de dados, puxa de dados de um lado, de outro, tal, né? É claro que dá para ser os dois? Sim, em muitos casos tem que ser os dois, né? Como é que vocês vão trabalhar no restante da disciplina, né, de Big Data? Fazendo as duas coisas, né? Sendo um pouquinho de engenheiro de dados, né, e um pouquinho de cientista de dados. Mas a gente vai focar um pouco mais, tá, no cientista de dados, que está mais voltado também ao curso de vocês, né, de sistemas de informação. Tá mais voltado a desenvolvimento de aplicações, enfim, a utilização do restante dos conhecimentos de vocês. Mas é interessante, né, a gente conhecer um pouquinho desses dois lados. Quando a gente fala lá de instalar o Hadoop, configurar o Hadoop, né, que foi perguntado na aula passada, a gente entraria mais aqui, né, nessa linha de data, né, de engenheiro de dados, data engineer. Mas será que a gente já conhece tudo que precisa para começar a trabalhar com Big Data? Aqui são algumas tecnologias que nós falamos na aula passada, só para relembrar, né? Mas as tecnologias também que falamos na aula passada. Isso é suficiente? A gente já percebeu que para conhecer um pouquinho de tudo isso, já teríamos um caminho longo, né? Porque nós teríamos que conhecer ferramentas de engenheiro de dados, né? O próprio Hadoop, né? E depois outras ferramentas para cientistas de dados, né? Como Morehouse ou Flume, né? O Pig, por exemplo, são ferramentas mais voltadas aí para né, o próprio Hive, que envolve os dois, né? Enfim, para conhecer sobre esse ecossistema aqui do Hadoop, eu teria já um caminho longo, tá? Muitos estudos, e obviamente que eu vou buscando as ferramentas que eu preciso. Mas, bom, e tudo isso, né, voltado, né, para que consiga extrair esses valores aí que a gente já estudou, né? Agora eu queria mostrar uma outra transparência aqui para vocês, e falar o seguinte, tá vendo essa setinha aqui embaixo dessa tela? Tá? O primeiro quadradinho ali de baixo para cima. Então, o que a gente viu foi quase tudo, né? A gente falou aqui, né? Quase tudo desse primeiro quadrado aqui. Tá?
Mas, então, esse quadrado aqui, a gente falou, né, do Hadoop aqui, ó, o Hive, o Pig, enfim, né, são produtos open source, tá? Mais alguns outros produtos aqui, não falamos ainda do R, a gente viu que vamos estudar esse semestre um pouquinho, falamos estatística, né, até agora a gente nem entrou nisso aqui ainda, né? E aqui, ó, logo acima, tem alguns outros fornecedores que estão também nessa mesma base, tá? Então, aí tem o Google, tem IBM, Microsoft, tem a Amazon, tá? Enfim, vários outros fornecedores, a própria SAP, que fornecem produtos baseados nesses conceitos que nós estudamos. Mas a gente não viu isso aqui ainda. E essa parte aqui de cima, né, de infraestrutura, de analytics, né, a gente vai ver um pouquinho dessa área aqui, ver um pouquinho do analytics e aplicações, falar um pouquinho. Tem todo esse universo aqui para a gente ainda conhecer um pouquinho, tá? Vamos conseguir falar de tudo isso? Não, não dá. Vocês já perceberam aí pela muita sopinha de letra aí para a gente conhecer cada um deles, né? Mas vamos ver os principais aí, algumas dicas para onde vocês começarem, tá? Aqui, né, falando especificamente aqui de produtos de um lado, do lado de produtos envolvendo o Hadoop, né? Mas também de outro lado, aqui do lado direito, produtos da Amazon, tá? E onde é que a gente entra nisso aqui tudo, né? Muita coisa para estudar. Então, por isso que eu selecionei alguns fornecedores aqui para a gente começar a entender um pouquinho. Então, se a gente... se eu perguntar para vocês já ouviram falar da AWS? Todos vocês já ouviram falar, né? Inclusive, na palestra de ontem também foi falado, né? De uma migração, tal. Eu acompanhei, eu estava fazendo outras coisas, fui acompanhando ali a palestra, né? Mas lembro que foi comentado sobre esse ponto aí também, né? Esse fornecedor. Mas o que é o AWS? Também um conjunto, né? Então, o Amazon Web Service, né? Conhecido como AWS, é uma plataforma de serviço de computação em nuvem, oferecida pela Amazon, né? .com. Os serviços são oferecidos em várias regiões geográficas, né? Distribuído pelo mundo, tá? Então, aqui eu também tenho um conjunto de ferramentas para Big Data, tá? Só que já tem um fornecedor, né? O Hadoop ele é uma plataforma open source, é gratuita, né? Da Amazon, já vem um pouco mais trabalhada, fica muito mais fácil utilizar os serviços da Amazon, por isso que muita gente utiliza, que não precisa passar por toda aquela necessidade de configuração, instalar servidor, enfim, eu já posso entrar, criar uma conta na Amazon e ter tudo isso prontinho já, configurado, disponível para ser utilizado. Inclusive, se vocês quiserem criar uma conta na Amazon, dá para criar uma conta gratuita lá, tá? Se eu não me engano, fica disponível por 6 meses ou um ano, agora não lembro, pode ser utilizado algum serviço, né? Você pode, inclusive, criar um servidor virtual lá, uma máquina virtual, e utilizarem lá, fazendo processamento lá dentro, por algum tempo. Infelizmente, né, todas essas
essas tecnologias ali, elas querem, de alguma forma, trazer o fornecedor, né, para, após o término desse período gratuito, que deixe algum valor lá, né? Então, é necessário um cartão de crédito, pelo menos, aí, para criar uma conta na Amazon e começar a utilizar, tá? Então, fica a opção aí, se vocês quiserem criar uma conta na Amazon. Nós vamos falar de outras, tá? Mas, além dela, além da Amazon, também tem a plataforma do Google. A plataforma do Google também oferece uma suíte de computação em nuvem, né? Uma infraestrutura, né, para também criar servidores, consumir serviços lá. E também lá no Google é possível também criar uma conta gratuita. Obviamente que precisa do cartão de crédito também para criar uma conta lá, né? O Google tem uma plataforma um pouco mais reduzida, ele não tem não tem todos os serviços da Amazon, né? Mas também oferece um conjunto de serviço lá disponível lá. E alguém já ouviu falar no Azure, né? Ou Azure, como fornecedores costumam chamá-lo, né? Ele também é uma plataforma de Big Data da Microsoft. Esse aqui, especificamente, pessoal, eu gostaria que vocês criassem uma conta, tá? Lá no Azure, tá? Não vou exigir que todos os alunos criem, tá? Vou passar um exercício em seguida. Não vou exigir, por quê? Porque também exige um cartão de crédito. Tá? Vocês podem criar uma conta por 12 meses e ele dá um crédito de 200 ou 300 dólares, agora não lembro, acho que é 200 dólares, dá um crédito de 200 dólares, e vocês podem começar a utilizar os serviços, criar máquina virtual também, criar banco de dados, tá? Vocês vão ver a facilidade, né? Alguém já parou para instalar um banco de dados? É chato instalar um banco de dados, né? Tem que instalar o servidor, tem que configurar o banco de dados, uma série de configurações, né? Horas e horas, passa um dia ou até talvez 2 dias instalando para deixar pronto o servidor, tá? Aqui no Azure, em 5 minutos, se cria um servidor, instala um banco de dados, deixa o banco de dados disponível para ser utilizado, tá? Então, essa é a diferença de utilizar lá os produtos open source, né, do Hadoop, e utilizar algum produto de algum fornecedor que já trabalhou os conceitos também lá né, envolvendo, por isso que é interessante primeiro a gente conhecer todos os conceitos envolvidos, né, no Big Data e conhecer as opções que existem no mercado, tá? Então, o Azure é uma plataforma de armazenamento e execução, né, de mídia com vários serviços de nuvem integrados, né? Então, tem softwares, tem banco de dados, serviços móveis, redes, armazenamento, web. Então, é uma plataforma para armazenamento e desenvolvimento, né? Inclusive, acho que alguns de vocês estão fazendo a disciplina de internet das coisas, né? Tem uma plataforma lá só para internet das coisas, para conectar os equipamentos, também está aí disponível, tá? Esses sensores de internet das coisas poderiam ser conectados nessa mesma plataforma. A gente vai fazer um exercíciozinho aqui bem básico para vocês visualizarem aqui o que é essa plataforma aí, tá? Então, aqui, né? Tem um negócio interessante aqui, ó. Então, ó, dá para criar uma conta gratuita por
12 meses, tá? Mas tem um porém aqui. Para explorar os créditos de R$ 900, tá? Eu tenho 30 dias somente. Tá? Após 30 dias, e é interessante eu deixar essas dicas para vocês, né? Vocês vão receber um comunicado do Azure, né? Dizendo que esgotou o tempo de utilização, tem somente 30 dias, então, para utilizar. A conta fica aberta por 12 meses, né? Mas fica bem mais limitado lá de utilizar. Então, uma máquina virtual que, eventualmente, vocês forem criar, né, ela vai ser perdida, tá? A não ser que vocês digam que querem continuar, e aí vai ser cobrado pelos serviços a partir desses 30 dias. Mas vale a pena criar uma conta e conhecer, né, a facilidade de trabalhar com um produto desse, tá? Normalmente os outros também seguem essa mesma linha, tá? Então tem que tomar esses cuidados aí ao final nenhum deles aí ele começa a cobrar, tá? Ele vai avisar, não é aquele negócio lá que assinatura de jornal lá que tem 3 meses gratuito, né? Passou os 3 meses, começa a cobrar. Não, ele vai avisar, se vocês não autorizarem, não vai cobrar, tá? Podem criar, podem botar o cartão de crédito lá, que não tem problema, tá? Mas, como eu falei, eu não vou exigir que todos os alunos façam, porque quem não tem cartão de crédito não vai conseguir criar essa conta, tá? Então, aqui, né, por onde começar para criar a conta free lá do Azure, dentro da Microsoft, tá? Novamente alertando aqui, né, que ele tem um crédito lá de R$ 900, vocês gastarem, vocês criam uma conta gratuitamente e ganham R$ 900 para gastar lá com o serviço lá dentro, tá? E depois de 30 dias ele expira, né, e fica a conta aberta lá por 12 meses. Alguns produtos que o Azure possui, né? Então, primeiro aqui tem na área de armazenamento de dados, né? Eu consigo criar um data lake lá, por exemplo, lá no lado esquerdo ele tem, ó, aqui no data lake eu posso colocar qualquer tipo de arquivo, né? Posso colocar vídeos, posso colocar logs, enfim, posso criar uma base de dados lá que em algum momento ele precisa ser processado, né? E jogado para algum servidor ou banco de dados mais estruturado para eu conseguir fazer uma análise, né? E aí, nesse caso, entraria aqui banco de dados, né? Ó, SQL Server, tem MySQL também, enfim, tem alguns bancos de dados aqui disponíveis aqui, tá? Que rapidamente pode ser criado aqui e utilizado para como se fosse um banco de dados físico, tá? Você pode ter uma aplicação existente já, conectar nessa aplicação, tá? E jogar dados lá dentro, tá? Então, quem trabalha com MySQL, né, ou tem uma aplicação já utilizando banco de dados SQL, né, poderia fazer uma experiência, criar um banco de dados lá e conectar a aplicação de vocês diretamente nesse banco de dados, tá? É rápido de fazer isso aí. Eu vou mostrar aqui como que eu criei uma conta aqui, um banco de dados aqui no SQL Server. E aqui, né, outros produtos, né, o Power BI, né, pode ser utilizado lá dentro, enfim, trabalhos aqui de machine learning, tá? Olha só aqui, então, por exemplo, se eu tenho uma base de dados lá no Azure, né, no Data Lake, ou então no SQL Server, eu já tenho algoritmos prontos de machine learning, né, para utilizar e fazer aplicações lá, encontrar padrões de comportamento, tá? E também a internet das coisas, olha só. Tá? Tem vários produtos voltados à internet das coisas aqui, disponíveis também no Azure. Então, aqui, né, após criar uma conta no Azure, né, utilizando lá o cartão de crédito, eu já fico disponível para entrar no ambiente, tá? E aqui o ambiente, né, portal.azure.com,
E esse aqui é a cara inicial, tá? Então, eu utilizei aqui, né, uma opção aqui de criar um recurso, né? Então, eu posso clicar aqui no maisinho ou diretamente aqui no SQL, banco de dados SQL, né, para criar um banco de dados. Então, foi isso que eu fiz aqui, né? E a tela, tá? Então, diz que é uma opção gratuita, ele pede para criar um grupo de recursos, eu chamei de grupo RUD, né, para estava sem criatividade, e aí ele vai pedir para criar o banco de dados, eu chamei de BDRUD, né, e aqui ele pede um servidor. Ah, eu preciso criar o servidor, então eu vim aqui, né, à direita e criei um servidor, chamei de servidor RUD, tá? E aí no final ele vai o nome do servidor, né, vai ser servidor root.database.windows.net. Esse vai ser o caminho aqui do servidor. Ele pede um usuário, né, eu chamei de admin, bota uma senha, confirma a senha. Por favor, pessoal, anotem esse usuário e senha, né, tá? Guardem ali que depois vocês vão precisar para conectar nas aplicações, tá? Seleciona aqui o servidor que acabaram de criar, né, no caso, servidor root, tá? E manda criar o banco de dados, né? Após criar o banco de dados, então aparece lá os recursos, né? Aqui eu fiz algumas outras experiências aqui. Então eu vou clicar em cima, né? Então, nessa tela aqui que aparece logo depois de criar, eu vou clicar aqui em cima do meu BD-RUD dentro do servidor RUD, né? Então, clicando aqui, ele vai abrir essa tela aqui de baixo, tá? E aí eu vou fazer uma das coisas que eu vou fazer aqui é configurar o firewall, tá? É interessante configurar o firewall aqui para que as outras aplicações consigam acessar, tá? Então, já colocando aqui quais são as opções que eu utilizei aqui para configurar o firewall, né? Botei aqui, então, é necessário, né, permitir que os serviços e recursos da Azure acessem esse servidor, tá? Botei que sim, é importante, né? E aqui, né, botei adicionar o IP, né, para que ele deixe disponível aqui, né, para que o IP da minha máquina consiga acessar esse banco de dados, tá? Após fazer essa configuração, salvar. Voltamos para cá. Tá? Bom, aqui no servidor de banco de dados, aqui, né? Então, para quem quiser já conectar algum editor aí de alguma ferramenta para mexer com o banco de dados, pode conectar também. Mas aqui, né, tem um editor de consultas, ele é bem limitado, né? Está mostrando aqui que é limitado, mas eu consigo, né, novamente, utilizando o usuário e o senha que vocês criaram lá, né? Conecta lá, e aqui podem fazer as consultas, por exemplo, criar uma tabela, inserir dados, e foi isso que eu fiz aqui, né? Então, criei aqui duas tabelinhas aqui, tá? Comecei a inserir alguns dados aqui, né? Você já conhece, fizeram o banco de dados, são os mesmos comandos, listei aqui, né? Enfim, criei aqui duas tabelas, tá? Tabela de produto, tabela de venda, e inserir alguns dados aqui, tá? Então, tem aqui algumas vendas aqui inseridas aqui no meu banco de dados. Então, tá lá, tá? Isso aqui rapidamente consegue fazer, tá? Para criar esse banco de dados, 5 minutinhos aí, consegue criar. Estou botando aqui em telas, porque se eu rodar aqui, eu vou ter que ficar aguardando e tal, né? Não tem como a gente pausar o vídeo aqui. Então, se caso alguém tiver alguma dificuldade, depois me encaminha ali, que daí eu gravo o vídeo específico daquela dificuldade para, né? Ou, quem sabe,
também compartilha a tela, aqui a gente vai seguindo juntos aí para mostrar, ok? Mas, enfim, tem duas tabelas criadas com dados inseridos, né, algumas linhas aqui. E aí, a gente já falou sobre o Power BI, né? Inclusive, falamos que hoje iríamos iniciar aqui os estudos sobre o Power BI, né? Afinal, o que é o Power BI? O Power BI é uma ferramenta de BI, tá? Que pode ser utilizado em um ambiente interno, né? Para visualizar, para criar um data warehouse, para criar um banco de dados gerencial e criar relatórios e consultas gerenciais, né? E também pode ser utilizado para Big Data, tá? Obviamente que os dados precisam, o Big Data precisam estar padronizados, né? Estruturados para utilizar lá dentro. Mas ele tem uma infinidade de conectores, podem conectar com muitos tipos de bancos de dados, né? Inclusive, dá para utilizar conectando no Azure, tá? E é isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, eu criei aquele banco de dados lá no SQL, no Azure, e após instalado o Power BI, eu posso conectar, né, o Power BI no Azure, tá? Vou mostrar aqui que fiz essa conexão. Eu não vou exigir que vocês conectem o Power BI no Azure, porque, pelo mesmo motivo, né, que eu não vou exigir que cada um crie a conta, apesar que eu gostaria que criasse, tá? É interessante conhecer essa estrutura, porque precisa do cartão de crédito lá, tá? Então, quem não tem cartão de crédito não vai conseguir criar. Agora, o Power BI não precisa de cartão de crédito, tá? Ele tem a versão free, que dá para fazer muita coisa lá, tá? Quase tudo que a gente precisa fazer, nós vamos conseguir fazer na versão free, tá? O que a gente não consegue fazer na versão Pro do Power BI por exemplo, compartilhar com outras pessoas. Existe até uma forma de compartilhar, tá? Que é gratuita, mas aí envolve a segurança de dados, né? Agora, o compartilhamento, envolvendo toda a segurança de dados, ele não é possível, tá? Depois eu vou explicar melhor aí as diferenças entre as versões, mas o Power BI eu vou pedir para que todos, tá? Quem já não tem instalado na máquina, que faça a instalação do Power BI. Tá? Bom, o que é o Power BI? Um conjunto de ferramentas de análise de negócio, né, para analisar dados e compartilhar ideias, né? Fazer um monitoramento do negócio, ter respostas rapidamente, painéis avançados, né, disponíveis em vários ambientes. Aí, tá? Então, aqui é um print da tela lá, né, do Power BI, né, um pacote de ferramentas de análise de negócio. Enfim, é possível fazer consultas ad hoc, né? Produzir relatórios, consumir dados da web, de dispositivos móveis, né? Criar painéis personalizados, enfim, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho e vai conhecer o que é o Power BI. Aqui, né? Variedade de dados. Então, posso conectar com Excel, posso conectar com o SQL Azure, arquivos CSV, Oracle, lista SharePoint, enfim. Tem muitos dados, isso aqui são alguns, tá? Mas vocês vão ver que tem uma quantidade muito grande de dados que podem ser conectados. Hoje a gente vai fazer dois exercícios, né? Um, ele não é obrigatório e o outro é obrigatório, tá? Aqui, né, uma consulta, aqui um exemplo de dashboard criado dentro do Power BI, tá? E aqui também só lá dentro, tirei lá da página lá do Power BI, né? Meio com a propaganda aqui do desktop, tá? E, enfim, pode ser utilizado para conectar com o Facebook, né? Google Analytics, né? Com base de dados Oracle, enfim, né? Pode fazer integrações de vários bancos de dados.
Aqui, né, então, e além disso, a gente viu lá que nós vamos trabalhar com R também. O R é muito utilizado aí dentro de Data Science, né? E Power BI é uma ferramenta para Data Science, tá? Então, dentro dele é possível trabalhar, dentro do próprio Power BI é possível trabalhar com R, tá? Não sei se vocês já realizaram algum trabalho dentro de R, a gente vai conseguir em aula fazer um exercício também em R, tá? É possível trabalhar com Machine Learning dentro do Power BI, tá? Entre outras coisas. Tá? Aqui, aqui, então, é o endereço para que vocês consigam baixar o Power BI, tá? Então, essa vai ser uma dos exercícios que vocês vão fazer, né? Que vai ser obrigatório, que baixar o Power BI, tá? E aí, quem quiser conectar, Suelen, aceita, Suelen, boa noite. Voltando aqui, né? Então, por favor, tá? Baixe gratuitamente. Isso não precisa de cartão de crédito, não precisa de nada, tá? O endereço ali do Power BI para vocês baixarem ele, tá? E o primeiro exercício seria criar uma conta no Azure e criar, após criar uma conta gratuita no Azure, criar um banco de dados SQL, né? E inserir alguns dados lá, tá? Conectar o Power BI depois no Azure, tá? O exercício 2, esse é obrigatório, tá? Que é instalar o Power BI. Vandrei fazendo a pergunta aqui, né? Power BI é instalado no Windows? Sim, Power BI é totalmente Windows, tá? Obviamente que tem versões lá para Linux, né? macOS também, né? Mas vocês vão instalar no Windows, tá? Tem o Power BI instalado no Windows, normal, tá? E o Azure vocês vão utilizar também via a nuvem, né? Então, por enquanto, totalmente o Windows aqui, tá? O exercício 3, né, que eu falei, que não é obrigatório, conectar o Power BI no banco de dados Azure, tá? Então, quem conseguiu criar conta lá, né, por favor, faça esse exercício, que é interessante, tá? Quem não conseguiu criar a conta lá, então, fica... esse exercício aqui não é obrigatório, tá bom? Então, aqui, né, como que eu fiz para conectar o Power BI no Azure, tá? Uma vez instalado o Power BI, né, então, abre ele, tá? Não se preocupe, tá? Ele é um pouquinho demorado para abrir, tá? Ele vai consumir um tempinho, mas depois de aberto, ele roda mais rápido, né? Quem tem máquina com menos de 8 MB vai patinar um pouquinho mais, mas é possível trabalhar, tá? O ideal é pelo menos aí um i5, né, com 8 GB de memória, tá? Um pouco menos de 8 GB, ele vai trabalhar um pouquinho mais, né? Vai demorar um pouquinho mais, mas dá para fazer também, tá? Obviamente, se tiver um i7, né, com 8, 16 GB, perfeito, melhor ainda. Vocês vão clicar, então, aqui no obter dados, tá? E aí vai abrir aqui um conjunto de dados, aqui, obter dados aqui novamente, né? Um conjunto de tipos de dados, né? Então, vocês vão clicar aqui no Azure, tá? Ele vai abrir outra tela, vocês vão solicitar aqui a base de dados SQL do Azure, tá? E clicar em ligar, tá? Então, ele vai
pedir o servidor aqui de banco de dados, tá? Então, o servidor aqui, ó, vocês vão ter que informar aqui aquele endereço que eu passei para vocês lá, lembra, né? Servidor, o meu aqui foi servidor root, né? .database, .windows.net. Esse .database, .windows.net aqui é padrão, né? Vírgula, a porta, tá? Eu, aqui já passando a dica para vocês, a primeira vez que eu fui conectar, as documentações ali, todos falam aqui que botando o nome do servidor só é suficiente. Mas não conectava, então é necessário sim, tá? Tem um documento lá dentro do Azure que fala lá da string de conexão e mostra a porta. Então, por favor, já para ganhar tempo, já coloca a porta lá, o nome do servidor de banco de dados, tá? E aí, pessoal, ele vai pedir o usuário e senha, né? Do banco de dados lá, né? Que vocês também já têm anotaram lá, né? Criaram o usuário e senha do banco, tá? E aqui tem duas formas de conectar, tá? Tem o Direct Query e o importar. O importar, ele traz para dentro do Power BI os dados, tá? E o Direct Query, ele aqui é opcional, né? Eu botei aqui uma instrução aqui para trazer algumas informações, mas eu posso simplesmente dizer Direct Query e dar um OK, tá? Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todas as tabelas e eu posso fazer, trabalhar com os dados dentro do Power BI também, tá? Nesse caso aqui, eu quis trazer já organizadinho, tá? Uma tabela para não precisar fazer as integrações lá dentro do Power BI, né? Então, eu trouxe um select. É possível fazer as duas coisas. O importar, vocês vão utilizar quando, para banco de dados também é possível, tá? É possível importar e fazer atualizações ali também. Aí ele traz toda a base de dados para dentro do Power BI, tá? E lá trabalhar. No caso de um arquivo CSV, arquivo Excel, enfim, vocês vão colocar sempre o importar, né? Então, fazendo essa configuração, dando OK, vai mostrar, né, os dados ali, vocês vão mandar carregar, e vai cair nessa tela, tá? E aí vocês ele vem aqui primeiro padrão aqui nos dados, né? Vocês vão clicar nesse gráfico aqui para habilitar aqui, nós vamos trazer no modo para edição de consulta, tá? Então, clicando aqui, fica disponíveis, né? Todas essas visualizações aqui à direita, vocês podem verificar. E aqui, um exemplo, né, de um acompanhamento de quantidade vendida aqui dos dados lá. Então, o que é importante? Eu cliquei aqui num tipo, no 1 aqui, né? Um tipo de gráfico, né? Ele vai trazer aqui um modelo aqui para a tela, clicando nele, vocês vão informar quais são as informações que vocês vão botar naquele modelo, tá? Aqui eu coloquei quantidade vendida e a data de venda, tá? A data da venda, ela pode ser, eu posso dizer depois aqui, né? Tem uma hierarquia aqui, já, quando é data, ele permite botar por mês, por ano, por dia, enfim, tem várias hierarquias aqui, tá? Cada consulta que vocês gerarem aqui, obrigatoriamente, tá? Quando é um gráfico, né? Vocês vão ter que botar um item que é de dimensão e um item que é de medida. As medidas, elas já estão aqui com o somatório na frente, tá? Aqui o código aqui, que é valor numérico também, depois eu posso lá configurar dizendo que não seria o caso, né? Faltou uma configuração que logo em seguida pode ser feita. Mas, então, selecionem uma dimensão e um desses itens aqui que são
medidas, tá? Então, nesse caso aqui, a quantidade vendida, tá? Então, fiz um gráfico aqui, que rapidamente pode ser acompanhado aqui, né? As quantidades vendidas aqui, tá? Depois acrescentei um cartão aqui, enfim, mas estou mostrando aqui só esse gráfico aqui de cima, tá? Então, aqui todos os cliques que vocês devem dar para chegar nesse resultado aqui. Uma vez criado, eu rapidamente posso, né, por exemplo, aqui selecionar só um produto, né, biográfico, aqui novamente um outro produto sendo selecionado, tá? Enfim, é possível, em alguns cliques, fazer uma consulta utilizando os dados lá do Azure, tá? Bom, falamos aqui de BI, né, Big Data, e um dos itens que gostaríamos de entender melhor é justamente essa diferença, né? O que é o BI e o que é o Big Data? O BI, né, Business Intelligence, ele trabalha mais interno, são os dados internos da organização, tá? Então, foca coleta, transformação, organização, disponibilização dos dados estruturados, são dados estruturados, né, para tomar decisão, permitindo análise rápidas, né, de dados, né, e encontrar tendências, né, para os gestores. Então, é isso aqui, né? E a ferramenta lá de Power BI ele serve para fazer o BI também. O Big Data já envolve dados não estruturados, né, que a gente viu, né? Envolve todos esses outros conjuntos de dados aqui, tá? Para fazer análise também. Mas, deixando bem claro, em algum momento, todos esses dados semi-estruturados, não estruturados, eles precisam passar por algum banco de dados, né? Uma forma mais estruturada para, a partir daí, ser utilizado. E por isso, esse conjunto de ferramentas que é necessário. Então, aqui, né, explicando um pouquinho melhor, né, de um lado as ferramentas BI e o Big Data, e existe, obviamente, né, uma integração entre o Big Data e o BI, né? Então, muitas vezes aqui as ferramentas de Big Data, né, em alguns casos, quando é possível, eu trago aqui para dentro do ambiente. E outras, eu já rodo aqui dentro do Big Data, porque eu não tenho capacidade de fazer todo esse processamento, né? Ou então eu trago somente informação já pronta, preparada e integro com alguma outra base de dados. Então, eles trabalham de forma integrada esses dois ambientes aqui. Então, o conceito de Big Data, o conceito de BI, né? Inclusive que nós já tínhamos falado há pouco, tá? Mas todos eles, né? Eles têm a mesma função, né? Que auxiliar a tomada de decisão, né? Que bom se a gente conseguisse transformar, né, o nosso BI, o nosso Big Data, numa uma ferramenta de previsão de futuro, né? Esse é o grande objetivo. E existe uma tendência forte aí, né? Existe um conjunto de ferramentas já muito bem elaboradas para prever mesmo, né? Existem visões aí usando os padrões de comportamento que conseguem prever qual vai ser o padrão de comportamento de um cliente que vai deixar de ser cliente, né? Ou um cliente que vai se tornar inadimplente, já para prever isso, tá? Isso é possível. Alguns produtos de AI conhecidos, né? O QuickSense, QuickView, também é utilizado dentro do Big Data também, Power BI da Microsoft, Tableau, esses dois produtos aqui, ó, Power BI da Microsoft e o Tableau, são os produtos, talvez o QuickView também, já um pouquinho menos, né? São os produtos mais utilizados, tanto na área de BI como dentro do Big Data, tá? E aí, por isso que a gente, então, escolheu aqui o Power BI para conhecer um pouquinho melhor.
O exercício 3, esse é obrigatório, tá? Esse vocês vão fazer uma carga de dados CSV. Os dados são padronizados, eu vou deixar disponível lá para vocês, tá? Lá no ambiente, né? Virtual, lá no AVA. E vocês vão fazer a carga e uma ou duas análises dentro do Power BI, tá? Usando o mesmo padrão lá que a gente utilizou ali, né, no exercício anterior, ou outros padrões que vocês julgarem que vai ficar melhor, tá? Então, vocês vão gerar, dá um print, bota lá no PowerPoint, né? Gera um arquivo PDF só das imagens das análises que vocês geraram dentro do Power BI, tá? E vão me encaminhar, tá? Então, para isso, obviamente, vocês vão ter que fazer o exercício número 2, né? Que é a instalação do Power BI. O outro de conectar no Azure não é necessário, mas a instalação e a carga do arquivo CSV, isso todos podem fazer e vão fazer, tá? E vão gerar o resultado, dando print e jogar lá pro tá? Então, aqui só dando uma dica, né? Já com o ambiente aberto, como é que vocês vão fazer? Vocês vão obter dados, né? Depois, escolher o arquivo CSV, tá? E aí vão selecionar qual é o arquivo e mandar carregar, tá? Pessoal, uma dica aqui, tá? Ele pede aqui, ó, aqui ele tem uma origem dos dados aqui, então tem uma dica aqui, ó. Vocês vão utilizar esse UTF-8 aqui, tá? Então, aqui na hora de configurar aqui o tipo, vocês vão botar o UTF-8, tá? Não esqueça de fazer essa configuração, porque vocês vão perceber que, se não fizer isso, ele vem com os dados configurados aí, tá? Então, aqui na hora de carregar, antes de dar o OK, vocês vão selecionar o UTF-8. Vai aparecer esses dados aqui. Pronto, né? Vocês vão carregar, né, os dados. Então, abriu essa tela, tá? Aqui, clicando aqui no desenho aqui do gráfico, vai ficar uma tela aqui disponível para vocês fazerem as análises, tá? Então, esses são os dados aqui que vão ficar disponíveis aqui para vocês, tá? Então, façam um, dois ou três gráficos aqui, utilizando uma função dessa, né? Então, tem que botar uma dimensão, por exemplo, estado, unidades vendidas, por exemplo, vendedor, unidades vendidas, tá? Depois, com a gente é possível criar uma nova coluna aqui, fazendo a multiplicação desses dois dados, vai gerando o valor total, né? Mas a gente faz juntos isso, tá? Uma outra aula. Essa aula é uma aula mais básica, para vocês conseguirem ter acesso a essas duas ferramentas, né? Ou, quem não conseguir o Azure, pelo menos a ferramenta aqui de Power BI, tá? Porque além de a gente conectar no Azure, a gente vai conectar em outros ambientes, fazer transformações e fazer análise de dados, tá? Essas análises de dados, né, trabalhando mais com cientista de dados, uma vez realizado aqui, com dados de uma proporção menor, pode ser utilizado também lá dentro do Big Data, né? Dentro do Azure, ou dentro de uma outra estrutura, para trabalhar com uma base de dados maior. Tá? E, pessoal, então, a aula de hoje seria essa, tá? Para a gravação aqui.